Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe. Olha, hoje ajeitei um pouquinho melhor a câmera, deixei um pouco mais alta, então creio que vocês vão estar me vendo melhor. Consegui ver um pouco mais eu gesticular, acabou explicando bastante com as mãos. Então é isso. Para começar a conversar com vocês sobre o assunto de hoje, olha, eu estava tranquilo hoje e tinha vindo tomar meu café, fiz minha higiene, acordei, arrumei minha cama, deixei tudo certo e desci aqui para tomar um café. Olha, ontem eu tinha pedido uma esfirra, pedi churros também, e eu percebi hoje cedo que eu mal estava com fome. Eu não queria comer nada, simplesmente não queria comer. Mas como já tem minha rotina de segunda a sexta, até sábado, embora hoje seja domingo, de simplesmente, pô, vou acordar, vou levantar, vou escovar meus dentes e vou ir comer alguma coisa. Simplesmente peguei e fui comer. Aí, fazendo já meu café, fritando os ovos lá, eu parei para perceber, olha só, no fim eu nem queria comer, nem precisava comer, até pela questão que no momento não estava sentindo uma fome, entre aspas, né? Só queria saborear algo, simplesmente queria comer alguma coisa, seja doce, seja salgada, estar com alguma coisa onde eu poderia estar mastigando, alguma coisa, claro, com sabor que seja agradável. Isso me fez refletir não só na questão da comida, mas na maioria das coisas que você pode ver no cenário da sua vida. Talvez comida seja o principal deles, ou em outros cenários, no trabalho, na própria casa, ou em relacionamentos que você tem. Quando a gente se depara com uma situação como essa, onde igual eu não queria comer, não tinha uma necessidade, na verdade, de comer, porém eu comia alguma coisa, porém eu já estava preparando, já estava naquele caminho, já tinha uma rotina, talvez até pré-programada, onde eu simplesmente como uma coisa toda vez pela manhã, e eu fiz aquilo, simplesmente fiz aquilo enquanto pensava, enquanto estava refletindo sobre essa situação. E eu paro para ver que não somente eu, mas como todos nós, afinal somos seres humanos da mesma espécie, vivemos na mesma cultura, estamos presentes nos mesmos contextos, nós repetimos isso em outros comportamentos, como na questão da preguiça. Você acha mesmo que você nasceu como um ser preguiçoso? Não, você simplesmente não nasceu como ser preguiçoso. Só que as escolhas diárias e até o seu comportamento, do qual foi colocado como base, onde hoje você não precisa se esforçar muito, não precisa, digamos, correr todo dia, treinar todo dia, embora seja bom, você simplesmente se coloca no papel de estar preguiçoso, de ser mais preguiçoso. E tem uma coisa no meio disso tudo, onde você acaba repetindo comportamentos, acaba fazendo eles iguais e acha que é você. Você acha que realmente esse é você. Que o cara que come demais é você, o cara que bebe demais é você, o cara que fuma demais, o cara que faz qualquer coisa em abuso, ou o cara que deixa de fazer as coisas. Mas na verdade não é você. Pelo menos não 100% de você. Eu queria chegar num ponto e falar para vocês, depois dessa introdução, que o que realmente acaba nos movendo nessa vida, na maioria do tempo, quase 100% do tempo, são nossas vontades. E são nossas vontades até básicas mesmo, mas principalmente as vontades relacionadas ao prazer, que praticamente é o que move a sociedade hoje em dia, né? Sem entrar nos parâmetros de ficar scrollando muito nas redes sociais, ou de ficar no autoplay, simplesmente vendo vídeos, né, só gastando seu tempo, vamos falar de outras coisas, como a própria ideia de comida. Você simplesmente se tornou uma pessoa que come demais. Não porque você precisa comer demais, não porque seu corpo tem essa necessidade, mas porque se colocando no âmbito, você simplesmente repetiu esse comportamento de comer bastante por meses e anos, e isso se tornou décadas, isso já está no seu cerne. Você se tornou uma pessoa que come muito e principalmente se tornou uma pessoa que engordou realmente, que está sedentária, já que é muito difícil uma pessoa que está comendo muito, está praticando educação física, não conseguir equilibrar isso. Eu não digo equilibrar tão seriamente, mas simplesmente a pessoa ponderar sobre as coisas e mesmo que ela não coma perfeitamente, provavelmente ela vai descer um pouco do que ela comia.
Nessa parte, se a pessoa mantém essa conduta de comer demais, ou se ela mantém outras condutas de ser preguiçoso todo dia, você simplesmente vai travar e vai ser aquilo. Só vai ser aquilo mesmo. Eu paro para pensar hoje, até nas coisas que eu faço, e geralmente quando eu faço mais coisas para mim, é no sábado e no domingo. De segunda a sexta eu estou trabalhando, então no sábado e domingo eu tiro um tempo, até gravo, converso aí com vocês, mas, cara, durante a semana, talvez se eu deixar, eu vivo no piloto automático. E o pior é que se eu viver no piloto automático, eu tomo as piores decisões. Justamente por eu não estar presente. Por eu deixar as coisas fluírem, fluírem, fluírem. Agora a gente entra num ponto de partida que duas coisas casam, né? A primeira, você deixar seu destino ao vento, deixar que seu destino te leve, que você simplesmente viva o que você tem para viver, achando que alguma coisa vai mudar e que de repente você vai chegar em algum lugar sem mudar nada. Ou a outra metade, você simplesmente acredita que é você. Como eu disse, você fez as coisas que te moldaram a ser quem é hoje. Se você comeu demais, não foi um dia, foram meses, anos e talvez até décadas. Se você é uma pessoa fechada, uma pessoa que não conversa muito com os outros, você se moldou a isso. Ou a sociedade, ou alguém te apresentou isso e você escolheu abraçar isso para si. Ou até mesmo se você é preguiçoso, se você tem a escolha de fazer algo e não fazer, quem que foi abraçando essa ideia de não fazer as coisas? Foi você. Então, você percebe que é tão simples e que dá simplesmente para virar a chave, para fazer diferente, quando você começa a viver e começa a entender que as decisões são suas, que realmente você precisa fazer as coisas não só pensando no agora, pensando lá na frente, e que simplesmente, se você não fizer diferente, como comer um pouco menos, treinar pelo menos 3 vezes na semana, começar seu negócio digital ou fazer o que você quiser fazer mesmo, dá aquele start, dá o primeiro passo, você simplesmente vai continuar no automático. É engraçado, pessoal, porque eu paro para pensar nisso e realmente eu faço algumas coisas, às vezes aos passos lentos. Depende muito da coisa, da disponibilidade que eu tenho para fazê-lo no momento. Dependendo da coisa, realmente, como eu falei para vocês, eu gosto de ser mais rápido, não gosto de bater biela, gosto de, se eu puder resolver aquilo na hora, resolvo, pego, faço, começo. Mas tem outras coisas que realmente acabam demorando mais. E se eu não persevero, se eu não coloco um pouco mais de mão naquilo, pô, eu vou ver, já passou, eu não fiz, deixei quieto. Então se atentem a isso, pessoal. Lembre-se que você é uma somatória de escolhas e que principalmente se essas escolhas forem negativas, você não vai ter um saldo positivo. Mas se essas escolhas forem positivas, não tem como seu saldo ser negativo. Então é isso, pessoal. Essa foi a ideia que eu tinha para trocar com vocês. Se inscrevam aí no canal, por favor, para a gente conversar um pouco mais. Além disso, me sigam no Instagram. Vou estar postando mais conteúdos por lá também. E é isso, pessoal. Falou, até a próxima.